Dona Júlia, o que é esse propósito aqui para a senhora? Projetos de conquista. O que isso representa para a senhora? Olha, pastor, o que representa para mim é que você se derrama nisso daqui e você projeta a tua vida todinha para o ano, né? Então você se derrama mesmo. Tem que pegar com muita fé, com muita perseverança. Às vezes vem os embalos, assim, algumas coisas que faz com que a gente até desista. Ah, não vou deixar. Não, mas você tem que se perseverar. A senhora aprendeu aqui no Ministério Mudança de Vida a projetar a vida da senhora, a idealizar pela fé aquilo que a senhora almejava viver e de lá para cá, grandes resultados, não é isso? Grandes resultados, porque até então, quando a gente está lá no mundano, a gente nem sabe o que é isso projetar, o dinheiro entra aqui, gasta ali. Não, hoje eu tenho uma vida assim equilibrada, sabe? Depois que eu entrei nesse ministério, as coisas vêm para mim, mas eu sou tão fortalecida porque eu falo, Deus está no controle de tudo, né? E as coisas assim vêm acontecendo na minha vida, eu falei, nossa, pai, mas é isso, mas eu nem projetei isso, já está na minha mão, né? Como eu dei o testemunho no começo desse propósito da minha neta, que havia nascido de 6 meses, né? E hoje ela está na casa com os pais, chorando, até o ironismo aqui, chorei esse. É a neta, nossa, que garganta forte que ela tem, né? E isso, ali já foi uma grande bênção, e as outras também que Deus preparou na minha vida. A senhora recente conquistou uma vitória de forma inesperada. Inesperado, pastor, porque assim, eu havia comprado um terreno e esse terreno teria assim mais ou menos uns 6 por 10, né? E só que nesse terreno havia uma meia data, né? E no fundo dessa meia data também teria uma outra pessoa que morava, mas eu não podia derrubar essa casa porque passava uma viga só e ia cair a casa dela. E todo momento que eu chegava lá, um dia ela falou assim, você não quer comprar essa outra parte do meu terreno? Eu falei, vou colocar na mão do Senhor. E vinha perseverando e via as dificuldades dela. Uma vez eu chegava, isso lá no interior, eu chegava, a luz dela estava desligada, via ela com aquelas 3 crianças, maior dificuldade. Eu sempre levando a palavra, falava, olha, entrega a sua vida para Jesus, que Deus vai mudar a tua história. Né? E ela sempre falava para mim, Júlia, mas eu me arrepio toda hora que você fala isso. Mas isso, todos os momentos eu levava o jornal da igreja para ela, falei, leia aqui os testemunhos, vê aqui como que é, porque um dia se eu sentar e falar da minha vida para você, que quando eu cheguei nesse ministério, o almoço o miojo era o meu almoço e janta no outro dia, o dia que eu fui lá no Bom Prato, que era R$ 1 e eu só tinha 90 centavos para comer, isso era uma coisa muito humilhante, né? Aí ela falou assim, olha, então eu vou esperar. E nesse período, pastor, eu estava orando, meu Deus, mas se for para ela tirar ela, mas que tire ela para um lugar melhor. Para que o marido dela tenha um emprego melhor e tudo. E isso aconteceu. Aí ela chegou no último momento do jejum, sem ser esse domingo, há 2 domingos atrás, eu também estava em jejum, né? Eu falei, meu Deus, hoje vai ter grandes definições. Aí ela chegou e falou, então vamos, Julia, vamos fazer esse negócio. E eu falei, não, mas tem que ser agora, né? Aí ajudei eles a tirarem a mudança deles, né? Ungi o local. E hoje, pastor, ela veio me ligar, falou que o marido dela já está empregado em Lins, né? Que esse serviço dele é um serviço abençoado, que ela vai ter a cesta básica dela e que só ligou para me agradecer que o dinheiro que eu coloquei na mão dela foi tão desempenhado, esse dinheiro, que já deu para ela dar parte e uma casa que ela vai morar. Então, Deus abençoou a minha aquele restante daquele terreno e a vida dela, e não pelo restante do terreno. Eu fico mais grata porque Deus abençoou a vida dela, mudou, transformou uma vida. Tudo por intermédio da fé da senhora. Pela minha fé, porque eu falei, não, meu Deus, é aquele jejum, e assim, o jejum era para me terminar, tipo, 16 horas, eu perdurei esse jejum, fui até umas 11h30, 23 horas e 30 minutos, porque eu tinha que ir ali, falei, não, meu pai, é pouco esse jejum que eu estou fazendo para o Senhor, eu queria muito mais, né, e para a honra e glória do meu Deus, hoje eu tenho um terreno de 7 por 22, e agora eu só vou fazer esse muro como Neemias fez o muro de Jerusalém, eu também estarei fazendo o meu muro e construindo. Não é só a senhora viveu outras vitórias, assim como a senhora mencionou, do miojo para o filé mignon. O filé mignon, pelo amor de Deus, não me fale miojo. Se hoje eu vou dar uma doação para a igreja de uma cesta, o miojo não vem. Vem outras coisas melhores. Feliz. Feliz e muito abençoada, pastor. Deus abençoou profissionalmente, nos negócios, família, a mãe abençoada, restaurou a casa da mãe,
Deus honrou com um carro importado, que fica toda chique nesse carro. Então, pastor, às vezes eu passo assim, e mesmo com as minhas vendas lá, as pessoas falam assim, mas você não precisa, porque você tem esse carro importado, tudo, né? Então agora eu já deixei o carro mais simplesinho lá para mim fazer os negócios e trouxe o outro para ficar para cá, para São Paulo mesmo, né? Eu falei, mas vocês não vê que é debaixo de sol quente, que eu vivo para cima e para baixo, quando eu estou lá assim próximo, que eu faço de tudo para ir lá em Presidente Prudente, que é a sede de lá, né, da igreja. Então, isso é fortalecer muito. E esse ministério me trouxe tudo isso, sabe? Me fortalece. Eu não falo que, às vezes, o cansaço não vem, porque é uma distância de 520 quilômetros para você ir, 520 quilômetros para você voltar. É atrás dos fregueses para receber, é atrás dos fregueses para vender. Meu filho, mãe, a situação é essa, a situação é aquela. Chego na casa da minha mãe também, minha mãe agora recente estava na UTI, agora foi para o quarto, e você perseverar. Então, como a bispa fala, é perseverando. É importante que toda essa estrutura que a senhora tem dado para a família da senhora, espiritualmente, em todos os apoios que a senhora tem apoiado os familiares, tudo é por intermédio da direção e da prática daquilo que a senhora tem recebido. Sim, pastor, eu oro muito por isso, para que todo momento que eu estou lá, eu ligo a televisão, tá lá na palavra da bispa, levo o jornal, sabe? Eu tenho plena convicção que um dia Deus vai fazer essa obra, que todos eles vão estar convertidos no Senhor e principalmente nesse ministério, porque é um ministério muito sério, a gente não vê, como diz, eu não vejo uma vírgula fora do lugar aqui, porque eu sou muito observadora, no meu cantinho eu fico observando muito, e a bispa traz todo o ministério traz essa estrutura para a gente, né? E isso é muito gostoso, porque você se refugia aqui, né? Feliz. Feliz sempre. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que nos acompanha agora e vê a vitória, as vitórias que a senhora tem vivido e a motivação que a senhora vive dentro desta fé? Pastor, eu levo essa pessoa que não ficar só com o papelzinho, o projeto, e também não ficar só em televisão. Paga para ver, paga o preço. Derrama no Senhor, paga o preço. Não meça a distância, não meça a chuva, não meça as dificuldades, entendeu? Paga o preço para ver no nosso ministério. Vai ser honrada. Vai ser honrada, com certeza. Feliz. Feliz. Deus abençoe. Em nome de Jesus, obrigada.